Área 51. Com certeza você já ouviu falar. Em 1954, a CIA construiu no deserto de Nevada a tão conhecida Área 51. Oficialmente, a Área 51 não existe, embora o governo diga que sim. Ninguém sabe ao certo o porquê a CIA criou a Área 51. Muitos especulam que ela foi criada para a construção de armamentos totalmente diferentes para poder acabar com seus inimigos de uma forma que os inimigos não tenham defesa. Muitos outros especulam de que a Área 51 é uma base militar exclusiva para a construção de objetos voadores, que até então para nós é não identificado, mas são objetos que usam tecnologia alienígena. Algumas pessoas acreditam, ou melhor, muitas pessoas mesmo acreditam, que na Área 51 existam destroços de OVNIs, como o de Roswell, que segundo moradores viram um objeto não identificado cair naquela área, e acreditam que estes destroços tenham ido para a Área 51 para serem analisados juntamente com corpos de ETs. Sabe-se que em 1979 houve um incidente na Área 51 envolvendo ETs que, segundo informações, estes ETs acabaram agredindo, machucando muito alguns cientistas e matando outros. Há um relato de uma pessoa, de um cientista que foi contratado para trabalhar na Área 51. Sendo um órgão da CIA, um órgão do governo, eles contratam pessoas de fora, que não há necessidade de ser militar. Essa pessoa, ela disse que trabalhou lá por praticamente um ano, num projeto em que envolvia uma aeronave experimental com base em tecnologia extraterrestre. Este homem conta que foi levado pelo deserto de Nevada a bordo de um motorhome todo blindado e com um sistema de anti-rastreamento, ou seja, em qualquer outro lugar ninguém poderia rastrear este veículo. Quando chegaram, haviam várias montanhas, vários montes cheios de vegetação rasteira e de repente do nada surgiram soldados com um armamento semelhante a fuzis AR-15 e ele achou aqueles soldados muito autômatos. O responsável para levar esse cientista até a entrada levou este cientista até que chegaram a uma entrada camuflada junto às árvores, junto ao próprio terreno. Esta entrada, ela parecia toda feita de areia, toda feita de vegetação, ela era muito bem camuflada. Ela se abriu e lá eles foram para dentro. Ele disse que lá dentro há vários andares, são prédios enormes, instalações de muitos quilômetros de distância. E já houve relatos também de outras pessoas que tentaram andar por aquelas localidades, de que do nada surgiam veículos típicos do governo norte-americano, que são aqueles veículos utilizados pelo governo norte-americano com a chapa de identificação, ou seja, a placa de identificação do veículo, que é muito utilizado pela CIA e pelo FBI. E sempre desciam homens, geralmente em dois, totalmente trajados de preto, até eles chamavam de MIP, homens de preto, com aqueles tradicionais óculos escuros. E eles chegavam de uma forma muito fria também a essas pessoas e convidavam as pessoas a se retirarem daquela área. As pessoas perguntavam, mas por que esse aqui é um deserto, nós estamos passeando? E eles diziam, nós não devemos satisfações a vocês, vocês devem sair porque isso aqui é uma área que pertence ao governo. Então, acredita-se que espalhado durante aquelas centenas e centenas de quilômetros quadrados de deserto, por debaixo hajam cavernas, hajam corredores gigantescos, tudo interligado, uma verdadeira cidade subterrânea, onde são feitos testes nucleares, o que já foi constatado, explosões no subsolo, a muitos quilômetros abaixo do solo foram detectadas explosões atômicas, ou testes nucleares. Já foram vistos via satélite aeronaves estranhas decolarem, aeronaves que nunca foram vistas, e inclusive existem algumas aeronaves que hoje já fazem parte
da frota norte-americana, que no passado eram protótipos experimentais. Sabe-se de fonte segura que na Área 51 já houve testes experimentais e provavelmente já obtiveram êxito, com sistemas antigravitacionais, ou seja, as espaçonaves elas flutuam, né, manipulando a gravidade da Terra que a puxa para baixo. Então esse sistema antigravitacional, muitas pessoas já acreditam que já existam objetos nas mãos dos homens, dos norte-americanos, que já estejam até voando. E outra coisa muito interessante é que houve uma época, por volta de 1943, se não me falha a memória, o projeto Filadélfia, que envolveu a Marinha Norte-Americana, e inclusive havia a presença de Albert Einstein, e era a manipulação eletromagnética de um navio. E este navio, eu não lembro se era um coraçado, se era um destroyer carregado de militares. Ele foi feito um teste de invisibilidade devido a esta manipulação eletromagnética. De fora, outros navios vigiavam, observavam, e este navio ele ficou com uma nuvem muito esverdeada ao redor dele durante alguns minutos, e ele conseguiu ficar fora dos radares e tornou-se inclusive invisível por alguns segundos. O projeto aparentemente foi um sucesso, os efeitos colaterais nos marinheiros foi apenas de tontura. Então resolveram aumentar a carga de eletromagnetismo e o Albert Einstein observando, e fizeram isso, e ficou por muito mais tempo invisível. Só que houve uma coisa estarrecedora, que quando eles voltaram à visibilidade, muitos marinheiros haviam desaparecido, nunca mais retornaram. Outros estavam totalmente loucos, estavam alucinados aos berros, arrancando cabelo, gritando no chão, e tiveram que ser postos em camisas de força e levados para sanatórios futuramente. E outros, pasmem, eles estavam fundidos, literalmente fundidos, às paredes de aço do navio. Ou seja, metade para dentro de um quarto, outra metade para fora, braço soldado junto com o aço, e aos berros, outros mortos. Então a Marinha Norte-Americana resolveu arquivar esse projeto, porque não deu certo naquela época, 1944, e os militares foram dados como mortos, né? Foram avisados aos familiares que eles morreram em combate. Pura mentira. É perfeitamente viável a manipulação do tempo, segundo teorias do próprio Albert Einstein, e é perfeitamente concebível que exista na Área 51 já uma máquina do tempo, um módulo, uma aeronave ou coisa parecida, uma espaçonave que possa viajar através do tempo. Então, isto, com a tecnologia que eles devem ter atualmente, já seja possível a viagem no tempo. É perfeitamente viável também aeronaves invisíveis estarem circulando os espaços aéreos de todos os países. É perfeitamente viável termos submarinos que não sejam detectados, que veículos terrestres, espaçonaves. Nós podemos ter tudo próximo, tão próximo de nós, e nós sequer percebemos. A tecnologia que existe na Área 51 deve ser de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que tudo o que tem ao nosso redor de tecnologia, seja de celular, de câmeras filmadoras, de computadores, enfim, tudo isso está totalmente obsoleto se comparado à mais alta tecnologia que a Área 51 deve ter guardada a 7 chaves. A genética dentro da Área 51, com certeza, já devem ter sido feitas clonagens de tudo quanto é tipo de animal, inclusive do ser humano, por que não? Híbridos, eu acredito que existam híbridos na Área 51, ou seja, ser humano fundido, né, com algum outro ser para que seja um ser mais melhorado. E por que não muitos ETs que são encontrados por aí e que acreditam que sejam seres de outro planeta não possam ter sido fabricados geneticamente na Área 51 e soltos por aí, para que seja feita uma análise e ver como ele se comporta em território hostil, em território fora de onde eles foram criados.
há uma grande possibilidade sim. Nada pode ser descartado. Tudo que parece fantasia não deve ser descartado. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário, deixem uma dica para que seja feito o vídeo na próxima semana. E reflitam, né? Leiam, pesquisem. Nada é fantasia, as coisas acontecem de verdade, tá? O mundo lá fora ele é muito mais complexo do que o nosso mundinho pequenininho que nós temos o hábito de viver, né? Nós estamos, na verdade, num pequeno aquário. Lá fora há um oceano gigantesco e infinito de informações. Eu sou o Beto, do canal Beto Berreiro. Fiquem com Deus e até a próxima semana.